pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Eu sou a melodia, vem comigo, me dê a sua mão. Alegre o seu coração. Escute a minha voz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate hoje, quarta-feira, 19 de fevereiro. Estamos juntos na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é melodia, rádio é melodia. Muito bem, olha, hoje, quarta-feira, ensaiando uma chuva aí, né, rapaz? Tomara, né? Tomara. O homem do campo gosta muito de chuva e diz que muita gente na cidade, quando chove, reclama, mas quando falta os frutos da chuva, né, aí reclama também. Muito bem. Bom, na manhã desta quarta-feira estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor Jean. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Que o Senhor Deus nos abençoe nesse debate. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Jean. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Melodia. O nosso grande abraço fraternal em Cristo Jesus e que possamos ter um debate promissor. Daqui a pouquinho estará chegando o nosso terceiro debatedor, estaremos também apresentando a vocês. Vamos iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor Jailson que apresente este momento ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua grande benevolência para conosco, teus cuidados paternos e tua mão protetora e gloriosa que a cada um de ser humano e todo ser vivo na terra, esta mão protege, ampara e cuida, tanto os bons quanto os maus, porque o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso, embora executa os seus juízos a todos também. Obrigado por esse momento, que o Senhor venha nos ajudar, elucidar, nos iluminar, para que possamos ter um bom tempo na Tua gloriosa e santa presença, que possamos ser úteis e usados pelo Teu Espírito, para que, através desse debate, venhamos abençoar o nosso público ouvinte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos mandar um abraço, um alô muito especial ao nosso diretor Ebenezer Fagundes, completando mais um ano de vida, viu, pastor Jailson? Muito bem. Rapaz, o tempo passa, né? Com certeza. Acho que o tempo passa para todos, para todos, infelizmente, né? Um abraço, Ebenezer, que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Ele está feliz ao lado de toda a família, né? Muitos anos de vida, saúde. Está na capital mineira. Diz que até o menino lá dos States veio. Muito bem. Então a festividade está grande. Agora deve estar bom lá, viu? Muito bem, Ebenezer. Um grande abraço, amigo. Muito bem. 11 horas e 13 minutos. Vamos aqui, então, ao prenúncio do nosso debate. Diz o seguinte: a cidade que se tornou uma espécie de base estratégica para o ministério de Jesus tem muitas histórias e curiosidades. O Debate Melodia quer saber qual a história do surgimento da cidade de Cafarnaum. Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia.
O pastor Jean, Cafarnaum é basicamente uma vila de pescadores, mas e Jesus acaba morando lá. Foi aí que um dos pregadores aí famosos virou meme ao dizer que Jesus tinha casa de praia e por isso ele era um homem rico, né? Quase acertou. Quase que ele acertou. Vira esse microfone que ele está ao contrário, pastor. Por favor. Assim, é? Isso. Ele quase acertou. Vai lá, pastor Jean. Na verdade, não é uma casa de praia, era uma casa de lago, porque o mar da Galileia não é um mar, né? Um mar, assim, é um lago, como a barragem. Mar-a-lago. Hã? É um mar-a-lago. Não, é um mar Sem ondas. de água, é um lago, e as pessoas chamavam de mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, né? Sim. Então, assim, não é que Jesus tinha uma casa na praia, né? Já ali era uma vila, como você bem disse, é uma vila de pescadores, e o nome da cidade se deve pelo fato do profeta Naum ter nascido ali, né? Ou nascido ou vivido, que é Cafarnaum, que seria uma tradução assim, não é mais literal, eu não sou hebraísta, mas o básico a gente tem que saber. Que seria a aldeia de Naum, o local, o lugarejo de Naum, alguma coisa nesse sentido. Ou cidade, não sei se daria para traduzir para cidade de Naum, mas enfim. Era um lugarejo. E a pergunta foi o que mesmo? A pergunta é o tema, qual a história de surgimento de Cafarnaum? Pois é, então assim, a cidade surgiu, o nome, a gente não sabe do surgimento, mas a gente sabe que o nome foi dado porque Naum nasceu ali. O profeta Naum nasceu ali. E havia muitas aglomerações de pescadores em volta do Mar da Galileia, entre eles a cidade de Cafarnaum, uma indústria pesqueira, né, de peixes de alga doce. Uhum. Lembrando que tem uma Cafarnaum por aqui também. Tem. Na Bahia. Na Bahia. Bahia tem Cafarnaum. Vamos lá, pastor Jailson. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre essa cidade? É uma cidade que acabou chamando a atenção porque Jesus acabou morando lá, né? Enfim. É interessante, né? Você analisa que Jesus parece que ele não foi tão bem-vindo em Nazaré e se mudou para Cafarnaum, que é, como já foi dito, um vilarejo. Agora, ela tinha uma influência porque ela tinha uma base no Porto Romano naquela época. Essa aldeia, como já foi colocado, a aldeia de Naum, ou Consolação, cidade que, segundo historiadores, fica ali ao noroeste do Mar da Galileia, região norte de Israel. As proximidades, né, da região de Zebulon, Naftali, e cerca de 170 quilômetros de Jerusalém. Agora, interessante é que Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Eles acreditam, né, arqueólogos inclusive, no século XIX descobriram o que eles acreditam ter sido a casa de Pedro, né? Onde tem uma igreja construída, foi construída no século XX, que tem o seu piso de vidro. E não se sabe ao certo, porque muitas coisas não passam de atribuição, né? Ou de suposições. Eles acreditam que essa vila ela tinha cerca de 1.500 moradores. Ela era uma vila onde tinha uma nascente que banhava essa região, né? E tinha um moinho também na região tocado a água, onde se beneficiava alguns alimentos e produtos por ali. Mas o que nos chama a atenção não é tanto a questão geográfica, né? O que hoje se tornou, claro, um ponto turístico. Eu acho que qualquer um de nós que tenha desejo de Israel gostaria de conhecer, né? O Cafarnaum, que foi as regiões onde Jesus andou.
O que na realidade é importante para quem, principalmente um ministro do Evangelho, porque conhece a história, né, bíblica, e certamente agregaria um conhecimento a mais e aquela emoção de ter pisado onde Jesus pisou, andado, embora já mudou tanto, né? Apenas ruínas mesmo, que são preservadas, mas o importante mesmo é estar em Cristo. Cristo está em nós, porque passou disso aí. Nós somos meros mortais, pecadores sem esperança de uma vida eterna. Se Cafarnaum, Jesus disse que se em Sodoma e em Gomorra tivesse feito os sinais que fez em Cafarnaum, eles se teriam convertido. E hoje é preocupante nós olharmos de longe e para o passado, para a história, e vermos hoje as Cafarnaums modernas, né, que nós temos pelo mundo afora e que tem visto Deus revelado, manifestado em simplicidade e não crer, né, e nem viver. Vivendo apenas de teorias, isso eu estou falando da igreja cristã, ou que se diz cristã, né? E longe da realidade desse Cristo ressurreto. Muito bem. 11h20, já está conosco o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista de Getsemane. Bom dia, pastor Marcelo. Bom dia, Gila. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, ouvintes. Graça, saúde e paz. Parece que Cafarnaum hoje anda desabitada, né? Mas ela foi uma cidade muito próspera na época, pastor Marcelo. E em relação ao ministério de Jesus, ele de fato operou muitos milagres em Cafarnaum, diga-se de passagem, até aquele caso famoso do paralítico, né? Que entrou ali pelo telhado. Teve também a questão da cura da sogra de Pedro. Teve aquele famoso sermão do pão da vida, que ele profere ali na sinagoga em Cafarnaum. Mas, enfim, pastor Marcelo, o que dizer dessa cidade, a importância, enfim, o contexto? Bom, segundo alguns estudiosos, Cafarnaum ficava justamente, era uma vila de pescadores, mas ficava ali numa região onde passava, fugiu agora o nome da estrada, uma cidade importante, que passava por lá justamente com um entroncamento assim, mais comercial. Então, Cafarnaum tinha essa importância. Havia judeus e gentios ali. Havia uma sinagoga. Eu fui lá nessa sinagoga. A sinagoga é como é que fala? O resto, o que sobrou, né? Bem grande mesmo, a coisa mais linda, é muito bonito. Na frente assim da sinagoga tem a base de várias casinhas. E onde acredita-se que a casa de Pedro ficava. Se a casa de Pedro realmente foi ali, então era bem em frente à sinagoga, que era muito bonito, poucos metros, bem legal mesmo lá, muito bonito. E essa cidade, segundo alguns, foi construída aí, começou a ser construída no século II. Aí pastor Jean poderia dar uma informação melhor sobre o rei Asmoneu. Eu não tenho informação sobre isso, não pesquisei. Mas ele dentro do Império Romano, né? Então, é Via Maris o nome do lugar, da estrada, Via Maris. Então, havia a região de comércio, né? E também, segundo alguns, era uma região de fronteira, né? Por isso é que tinha uma alfândega lá, tinha uma alfândega. E dentro do texto lá se não me engano, Lucas, Marcos, não esqueci agora. Quando Mateus é chamado é porque tinha lá essa alfândega, né? E o que acontece? Também poderia ser a divisão entre dois reinos, o de Filipe e de um outro lá da época. E aí o que acontece é que Cafarnaum é importante por conta disso. Jesus vai para lá porque a partir dali ele estabelece o seu ministério. E de Cafarnaum ele pode ir ao norte, de Cafarnaum ele desce para o sul, já ficava ali no Mar da Galileia. Mar da Galileia, pastor Jean já falou, é um grande lago, é muito grande mesmo, é muito bonito. São alguns quilômetros de extensão, de norte a sul. O Rio Jordão enche aquela região ali, as águas que descem do Monte Hermon enchem aquela região ali, depois o Rio Jordão desce até o Mar Morto. E Jesus então podia ir a pé, Jesus podia ir de barco para o sul,
e está sempre ali, né, transitando nessa região para poder estar pregando o Evangelho. Então, basicamente, o ministério de Jesus acontece mais ali ao norte, não é isso, pastor Jean? Acontece mais ao norte do país, e Jesus descia para Jerusalém de vez em quando, nas festas e tal. Jesus não estava sempre em Jerusalém, como muita gente acredita. Até porque não era perto, né? Então é uma caminhadazinha boa. Cerca de 170 quilômetros. Mas Jesus descia até lá e tal. Então é interessante essas observações assim, Angélica, e ir lá também é muito interessante. É claro que a gente não pode bater martelo assim, que aqui foi isso, aqui foi aquilo, ninguém pode fazer isso. Mas você teve um grande ato, né, da época de Cristo até a época que Santa Helena começou a ir atrás dos lugares, né? Exatamente, são o quê? Uns 300 anos, né? Uns 300 anos, é muita coisa, para mim também é muita coisa. Então a gente vai observando isso e é interessante, né? Ter esse conhecimento da Bíblia e você ver o local e você perceber como é que era a vida naquela região. Quando eu fui lá, eu fui com um olhar mais histórico, não foi com um olhar místico, não, foi com um olhar mais histórico para me aprender algumas coisas, e deu para aprender algo bem interessante lá. Muito bem. 11 horas e 25 minutos. É interessante que tem essa coisa do aqui foi isso, aqui era aquilo e tal. Pastor João, explica para a gente. No ano 70, Tito foi e destruiu, né? Acabou destruindo as cidades e aí fica aquela confusão. Porque lá, aqui era a sinagoga, aqui dá para saber se era, se não era, porque assim, muita coisa a gente sabe que foi reconstruído, né? E não é mais aquilo que... Na verdade, a destruição do ano 70 foi uma destruição, não foi uma destruição total, foi uma destruição parcial, né? Queimaram, botaram fogo, os romanos foram lá e deram o recado. Mas no ano 135, sim, aí teve 132, 135, uma discussão. Aí teve realmente uma grande destruição e os judeus foram mandados para fora, a grande maioria. Eu acredito até, viu, pastor Marcelo e pastor, que assim, alguns judeus mais abastados, que já eram romanizados, aliados do Império, acabaram por ficar, né? Sim. Não ficou desabitada totalmente a região de judeus. Não, porque havia uma comunidade cristã em Jerusalém que permanece até hoje, essa comunidade, né? E em outros locais. Mas a destruição do ano 70 foi mais voltada para Jerusalém mesmo. Para Jerusalém. A do ano 135 foi como se fosse uma recriação de Jerusalém, agora com o nome de Hélia Capitolina. E aí, segundo a minha visão escatológica, Jesus profetizou isso lá em Mateus 24, quando ele diz: quando vires a desolação, a abominação da desolação em Jerusalém, no lugar santo, foi o que aconteceu eu entendo que foi o que aconteceu em 35. A pessoa fala, não, vai acontecer ainda. Pode ser que aconteça novamente, porque existem profecias que são cíclicas, né? Mas em 35 aconteceu isso aí em Jerusalém. Agora, Cafarnaum, voltando aqui ao tema de Cafarnaum, por mais que a cidade tenha sido degradada ou destruída, o que eu acho assim, eliminada, mas a Via Maris continuou, porque a Via ela era uma das principais ligações entre o Império Romano na África e a Europa, por terra. E quando a gente falou estrada romana, a gente pensa, um caminho de passar carroça. Não, a estrada romana era bem planejada, ela era bem drenada, ela tinha olha, se vacilar, as estradas que o governo da Bahia faz com esse asfalto Sorrisal são bem piores do que a estrada romana. É que tem resto de estradas romanas ainda que estão em perfeito estado. Em perfeito estado. Ele tinha camada de cascalho, tinha camada de compactação, tinha drenos. Era uma estrada para passar uma companhia de romanos assim, em 4 fileiras. Então, era uma estrada, embora estreita para os padrões da estrada hoje, mas eram estradas que realmente interligavam. Daí veio todos os caminhos levam a Roma, né? Do Império Romano, todos os caminhos levam a Roma. Então não era uma estrada, passava uma estrada por ali. Não, tinha vários lugares que podia passar uma estrada. Mas ali eles concentraram, fizeram uma estrada bem feita. Então, por mais que ela foi destruída em algum momento, porque os judeus realmente foram deportados para o mundo todo, em 135,
mandaram os judeus para o mundo todo, aí saíram pegando judeu das 3 províncias ali da Palestina, da Síria Palestina, né? Tanto da Samaria, Galileia, como da Judéia, mandaram eles para fora. E aí ficou desabitada lá a região, ficou meio abandonada. Mas as escavações mais recentes, como o pastor Marcelo falou, deixam claro, né? Agora a gente tem que ter uma preocupação, assim, eu sei que tem alguns ouvintes nossos aqui que são romanos, e às vezes se ergue uma basílica no lugar e fala assim, ó, aqui foi tal lugar. Não, a tradição diz que é ali. Suponham. Não, a tradição diz. A tradição, ela pode ser verdadeira, mas ela pode estar com erro. O próprio João, em seu último... É o último versículo do livro do Evangelho de João, derrubou uma tradição. Havia uma tradição na igreja de que João não iria morrer. Isso. Aí João falou, circulou entre os discípulos de Jesus. Sim, porque por conta do que Jesus disse, né? Mas Jesus não disse isso. Aí João falando, essa tradição não é correta. Aproveitando esse negócio da tradição, Gil, eu posso fazer um comentário? Que ficou da semana passada com o pastor Jean, até comentei com ele, né? Que eu falei sobre que eu fui lá no Jardim do Monte, onde acredita-se ser o túmulo de Jesus, e argumentei que esse jardim ficava né? Fora dos muros de Jerusalém. Mas o pastor Jean tinha outra informação, de que onde é hoje a igreja do... A igreja de Santo Sepulcro. Isso, também ficava. Eu queria que o pastor Jean falasse sobre, só para o ouvinte, falei com ele, rapaz, você devia ter falado semana passada, para o ouvinte não ficar com dúvida dessas coisas. Só para acrescentar conhecimento. Mas eu não quis debater mais, pastor, porque pelo fato do senhor ser meu pastor líder, e aí já, olha lá o rebeldezinho, eu já tenho a fama de polêmico. Olha lá, ó. É porque assim, irmãos, tanto a igreja do Santo Sepulcro, quanto o sepulcro de Gordon, que foi o que o pastor Marcelo visitou, ambos, na época de Jesus, ficavam fora das muralhas daquela época. Aí depois houve várias outras muralhas, muralha romana, houve a muralha cruzada, né? Então assim, arqueólogos sérios, eles descartam a questão do Calvário de Gordon e do sepulcro de Gordon, porque parece, assim, existem provas de que eles foram feitos na época bizantina. Então ele é recente, seria do ano 400 e diante. Já o sepulcro descoberto por Santa Helena é uma tradição mais antiga. E aí eu digo, tradição? Pode ser o lugar? Pode ser. Então, no meu entendimento, a tradição de Santa Helena é mais próxima do período de Jesus do que a tradição do Gordon, que foi agora do século XIX. Então é muito perigoso, eu já vi gente brigando por causa disso. É só dizer, olha, existe uma tradição que foi aqui e existe uma tradição que foi cá. Então, é por isso que Jesus vai dizer assim, ó, nem aqui nem em Jerusalém. Não vai acrescentar nada em nossa fé, né? Na nossa espiritualidade. Bom, fica sempre assim uma pergunta, e a gente sabe que Cafarnaum pertencia à região ali da Galileia e tinha essa possibilidade da transição ali, a pé, a barco, enfim, tinha tudo. Mas fica uma pergunta, por que Jesus não foi morar em Jerusalém? Por quê? Galileia, Cafarnaum, enfim, por que então? Daqui a pouco a gente Galileia volta. dos gentios. Daqui a pouco a gente volta, já. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, trabalha pra chegar ao fim de semana, ver um joguinho, zoar o amigo, pegar uma estrada, curtir, fazer tudo que te faz bem, que te faz sentir livre, dono do seu nariz, do seu destino. A gente sabe que beber e dirigir é errado, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Banana prata ou banana caturra, quilo R$2,98. Aipim chuchu ou manga palmer, quilo R$1,98. Abóbora japonesa, quilo 98 centavos. Válida somente quarta, 19 de fevereiro. Quarta do hortifruti no Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. Com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão e Brasil Atacarejo.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, 11 horas mais 36 minutos. Hoje o tema é este. Qual é a história do surgimento da cidade de Cafarnaum? E todas as nuances deste tema aqui no Debate Melodia hoje, tá bom? Ô, pastor Jailson, a gente sabe que a cidade de Cafarnaum passou a ter uma importância muito grande e, assim, alguns fatos dão essa resposta pra gente, porque você tinha ali a questão financeira, né, pujante, né, os pescadores. Você tem ali uma cidade que, segundo a história, havia uma presença maciça de romanos, né? Sim. E você tem também a própria sinagoga, né, que já denota assim uma importância da cidade. E agora sim, no tocante ao ministério de Jesus, praticamente ele começa o seu ministério por ali, né? E o que isso tem a nos ensinar nesse sentido? Porque depois ele reclama da incredulidade de Cafarnaum, né? Sim. É interessante, uma vila tão pequena, pelo tanto que ela viu e ouviu, né, de Jesus, porque é muito fácil, um lugar pequeno você logo fica conhecido, né, e com a notoriedade do ministério de Jesus, logo todos, né, tomaram conhecimento do seu ministério, da sua pessoa. E aí, justamente, ficou notório, foi a incredulidade daquela gente, né? Porque, olhando assim, vamos pensar nos dias de hoje, uma evangelização maciça, como foi feito em Cafarnaum, porque os milagres falam muito alto, né? Os milagres são realmente, é uma grande pescaria. Os dons, claro, e colocado os dons da maneira como eles foram praticados por Jesus, de uma forma original, real, né, onde as pessoas constatavam, não havia nenhum tipo de truque. Então era para aquela vilazinha todinha serem batizados, né, e servirem ao mestre. No entanto, se notou uma incredulidade muito grande da parte deles, uma resistência muito grande. Então a gente fica analisando, como você citou em off, não citou antes do intervalo, que
Por que Jesus não foi para uma Jerusalém, para a capital, para um lugar mais influente? O que muitos de nós, humanos e grandes líderes religiosos, eles logo almejam, né, esses grandes lugares. Jesus não estava movido por isso. Primeiro porque ele é o próprio Deus e ele conhece todas as coisas. Eles concluíram que Jesus, o fato dele ter ido para Cafarnaum pela facilidade de locomoção, né, tanto por água como a pé. E como nós citávamos há pouco, Cafarnaum dava acesso quem vinha de Damasco, sentido ao mar Mediterrâneo. Ali tinha a coleteria de impostos, ali tinha também um posto militar, como eu citei antes, do governo romano, do Império Romano, e a cidade, então, ela tinha uma influência, até porque tinha também a região que plantava trigo e tinha um moinho também na região. Aí, falando do lago, a região de Nazaré, ou seja, a região próxima a Cafarnaum, no Lago da Galileia, eu me lembro da região da base naval de Salvador. Aquela região ali não tem ondas, né? É uma praia sem onda, aquela região da base naval. Embora talvez o lago de lá seja maior do que aqui a base naval em Salvador. Mas então, o que nos chama a atenção, de fato, é justamente a resistência daquela gente com relação a Jesus, o seu ministério, ver, visualizar, constatar que era realmente verdadeiro, os sinais, as maravilhas feitas. Imagina aí o nível de incredulidade daquela gente, né, de uma forma, especialmente naqueles dias onde os recursos médicos eram limitados, você ter curas daqueles níveis e as pessoas se manterem resistentes. Muito bem. Deixa eu ler um texto aqui, que é um texto, no mínimo, curioso, porque Jesus faz algumas denúncias, que está no Mateus 11, e o texto diz assim, então, Mateus 11, 20. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não tinham se arrependido. Olha o motivo. Sim. Porque não tinham se arrependido. Aí ele diz, no 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem ocorrido em Tiro e em Sidom, há muito elas teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidom do que para vocês. E agora ele chama a atenção de Cafarnaum. E você, Cafarnaum, será elevada ao céu? Não. Você descerá para o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para você. E aí, pastor Marcelo, o que dizer desse texto? Até porque também, se a gente for pensar, né, nem Sodoma, nem Tiro, nem Sidom tiveram a presença real ali do Salvador, ao vivo e a cores. A resposta é essa, né? Porque você vai olhar em Hebreus vai dizer assim, olha, Deus nos falou através dos pais, dos profetas, mas agora nos falou pelo Filho. E aí no capítulo seguinte vai falar assim, olha, prestem bem atenção nisso. Então lá o escritor de Hebreus ele vai chamar a atenção disso, que agora foi o próprio Filho que veio. E aí, nesse caso aqui específico, nós vamos ver a rejeição de Jesus pelos seus companheiros ali, compatriotas e tudo mais, por morarem primeiro em Nazaré e também por morar em Cafarnaum. Então, a convivência fez com que não crescem em Jesus. Tipo assim, esse menino cresceu aqui, agora já vem dando uma de que ele é Deus. Eu só queria ler aqui uns textos, só para a gente só reforçar, se é que eu estou aqui. Mateus 3,54. Chegando à sua cidade, que é Cafarnaum, começou a ensinar o povo na sinagoga.
Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Olha como é que já começa a depreciar a pessoa de Jesus e a rejeição. O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Quando você vai para João 7,3, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas. Mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Quando ele vai para Marcos 3,20, diz assim, então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele ou prendê-lo, pois diziam, ele está fora de si. Então a gente vai só um detalhe, antes foram os irmãos, agora são os familiares. Os familiares. Né? Já é uma família mais extensiva. Muito bem, pastor Jean. Então familiar é familiar, viu? Viu, irmão? Querido Romano que está escutando agora, familiar, é parente. Irmão, Adelfoi, é irmão. Muito bem. Agora, pastor Marcelo, deixa ele terminar que eu interrompi ele. Não é só isso, Gelo. Então o que acontece? Por que Cafarnaum será lançada no inferno? Porque viu o próprio Deus agindo e não creu. A resposta você já... Então assim, Deus era meu vizinho e eu não criei. Eu não sabia. E eu não criei. Não criei. Eu não criei. Mas Jesus diz o quê? Se fosse feito lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Mas o fato de eu conhecer Gilael, jogar a bola com Gilael na rua aqui, tal, aí Gilael agora vem e diz que ele é Deus, eu não vou acreditar num negócio desse que eu vi esse menino crescer. E aí impede essa convivência, impediu que eles viessem a crer em Jesus. Interessante, né? E algumas consultas no Pentateuco já colocava Jesus ali no caminho, né? Bastava, eles que eram tão religiosos, bastava algumas consultas, né? O lugar que ele nasceu, enfim, o jeito dele, tudo isso a Bíblia vem descrevendo, né? E eles nem ligaram para isso. Né? Mas o pastor Jean pode trazer essa resposta melhor, Gila, porque a tradição judaica fazia a interpretação do texto bíblico que lhe convinha a eles, tanto é que Jesus condenou a tradição. A mesma coisa, como o pastor Jean acabou de falar aqui, os romanos também fazem a interpretação da Bíblia que lhes convém. E aí o que acontece? Jesus disse a vocês, anula as escrituras pela tradição de vocês. Por isso é que eles esperavam um Messias de um jeito e veio um Messias de forma diferente. Acredito que o pastor Jean tem muito mais a contribuir nesse aspecto. Muito bem. E aqui, o pastor Jean, essa condenação que ele está dando, claro que é justamente naquele contexto das pessoas da sua época, né? Olha, se a gente for trazer para o dia de hoje, eu já preguei algumas vezes, pastor Marcelo, sobre isso, é mais ou menos o seguinte, aquilo que eu falei para você, eu falei para alguém, nós que somos filhos aqui da cidade, né? Eu, pastor Marcelo, o senhor também é daqui, Jélio? Não, moro aqui há anos. Mas nós que somos filhos da cidade, o pessoal fala assim, eu conheço esse cara aí, rapaz, isso é filho de fulano de tal. Não tem novidade nenhuma não nesse cara. Eu tenho um pastor aqui muito culto, que vem aqui de vez em quando, ele não está no Brasil agora não, eu não vou citar o nome dele não, mas ele é um camarada extremamente culto, pós-graduado no exterior, fala várias línguas. Aí eu falei assim, hoje eu debati com o pastor fulano de tal. Aí uma pessoa que eu conhecia desde criança fala, eu conheço desde pequeno. Então Jesus passou por essa situação. Esse aí não é o filho de José? Grande coisa, né? Então assim, porque a gente só é lembrado por alguma coisa que a gente fez que desagradou. A gente nunca é lembrado pelas coisas boas que aconteceram. Né? Pensou, esse é o filho de Zé da carpintaria? Isso é o filho de Zé da carpintaria. O que ele está querendo aqui fazer? Então, assim, aí que às vezes... Não frequentou nenhuma universidade. Aí por que às vezes profetas, pastores que vêm de fora,
chegam nas cidades e conseguem arrebanhar, e as pessoas entram em esse, porque é uma novidade. O bom é o de longe. É a novidade, você está entendendo? É a novidade. Então Jesus, o que ele disse? Que o profeta não tem vez na sua própria terra, mas ele não corroborou isso. Ele não corroborou. E na minha opinião, assim, sem querer divergir com o pastor Marcelo, só acrescentando, eu acredito que Jesus usou uma hipérbole ali. Ele quis dizer, os macumbeiros, porque era macumbeiro, Sidom pagãs, queimavam incenso para deuses pagãos. Os macumbeiros ali vão ser, o juízo vai ser menos tolerante do que com vocês, crentes tradicionalistas. Que os crentes da época eram judeus. Sim ou não? A igreja era os judeus. Então, viu, crentes, vocês que estão vendo milagres, e pastor Marcelo, eu contemplei esse mês. Uma irmã, uma pessoa foi para a nossa igreja com uma doença mortal, com um problema com o marido, que estava trabalhando fora, e ela desempregada. Fizemos uma campanha na igreja de oração, foi curada da doença, o marido veio trabalhar perto e ela conseguiu emprego. Sabe o que ela fez? Deu as costas para a igreja. Saiu. Estava em busca de... Então, a mesma coisa que o povo de Cafarnaum fez. Né? Vinha e queria comida, queria um milagre, coisa e tal. Isso aí é filho de José. Filho de José. Então, nos dias de hoje, a gente vê se repetir. Então, Jesus está dizendo o quê? Que vai ter menos rigor para aqueles que estão no paganismo do que para essas cidades, essas pessoas que viram a manifestação do poder de Deus e fizeram pouco caso. O que Jesus falou para os fariseus, né? As prostitutas e os ladrões entrarão primeiro. E outra coisa, Gila, você já imaginou agora, você viu Jesus pessoalmente operando esses sinais, poderes e maravilhas, você não creu, você morre, você vai para o inferno, e como é que vai ficar a consciência dessa pessoa? Eu estive com ele, eu toquei, eu falei com ele e não consegui crer. Tem inferno pior do que isso? Aí eu tomei a seguinte metodologia, colegas. Toda vez que que Deus nos dá uma graça na nossa comunidade, seja um milagre, que a pessoa está orando por ele, seja a conversão do filho, seja a conversão do marido, eu sempre lembro, não vai fazer como o pessoal lá da Galileia que só queria o pão de Jesus, não, viu? Você conquistou a bênção, agora fique com o Jesus da bênção. Porque é muito comum nas igrejas evangélicas mulheres passarem 30 anos para o marido se converter. Depois que o marido se converte, as mulheres viram uma megera dentro de casa. Ficam irreconhecíveis. Agora ele é crente mesmo, eu quero ver. Eu vou falar tudo que eu tinha vontade de falar. Quero ver ele sair de casa. Foi uma vingança. Agora, pastor Jailson, esse contexto, essa história de Cafarnaum, ela traz luz a uma realidade da igreja evangélica que nos preocupa, mas que de fato desnuda a verdade e expõe a verdade no palco. Porque assim, o fato de você presenciar, viver milagres, pode não significar nada em relação a você, de Deus. Para que mais milagres do que viu Cafarnaum, experimentou Cafarnaum? Para que mais milagres viram o povo no deserto? Sim. Né? Os judeus que saíram ali do Egito, o povo viu milagres, a coisa assim... Extraordinária, né? E no final o povo não era de Deus. Sim. A multidão que abandonou Jesus também participou, viu muitos milagres, né? Pastor Jair, isso é uma realidade que vai chocar muita gente também. Eu estava ouvindo um líder americano que teve um ministério muito poderoso em curas e até ressurreição de mortos. Ele dizia assim: eu prefiro ver uma pessoa se consertando com Deus, se ajustando, do que um paralítico andar. Porque o paralítico, ele pode ser curado e se distanciar de Deus. E ele poderia falar isso porque ele ele tinha esse dom e usou de uma forma muito equilibrada, sem explorar a fé de quem quer que seja. Qual é o nome do pastor? William Marion Branham. Inclusive, William Marion Branham, em 1965, embora foi um grande líder, claro que fizeram dele, existe segmento deles aí que o fanatizaram, mas existe um povo que crê de uma forma centrada. Ele foi um grande homem, nunca usou o dom que Deus deu a ele para
por causa própria. Em 1965, ele pregando em Los Angeles, na Califórnia, ele deu uma profecia e justamente citando o que Jesus falou: Cafarnaum, que te ergues até os céus. E ele disse: tu que diz cidade dos anjos, em breve tubarões cruzarão tuas avenidas. Isso em 65. Em 1985, a ciência constatou que realmente Los Angeles está condenada a ir para o fundo do mar. Existe uma cavidade no fundo do mar. Falha de Santo André. Exatamente, ali perto do Mar Salto. E até que a ciência até achava que em 2012 isso poderia acontecer. Então, o que acontece? Um profeta não tem honra na sua terra, foi o que o próprio Jesus falou, não é isso? Então, foi citado aqui pelos colegas. Nós temos grandes homens fazendo tudo que tem que ser feito, se esforçando, e às vezes não é reconhecido. O de longe é que é reconhecido. Diz que o de longe é que tem as honrarias maiores. Agora, você vê que Jesus fez questão de enfatizar Betsaida e Corazim, porque eram cidades que estavam ali cerca de 8 quilômetros de Cafarnaum. Então, tinha acesso no ir e vir, visitar, ver, presenciar os feitos que Jesus tinha. Agora, uma coisa é fato, voltando a esse ponto: quantas pessoas recebem o benefício? É curada, é liberta, é ajudada financeiramente, seja como for, e elas não têm conversão. São curadas no físico, mas na alma não tem a cura. Se não tiver a cura da alma, vai. E um fato interessante que o pastor Marcelo citou, que foi que uma irmã ora para Deus converter o marido dela. Não é assim, pastor Jean? Aí eu já vi muitas irmãs orarem para Deus dar o Espírito Santo para os maridos delas, porque se sentem que não são convertidos. Quando Deus dá o Espírito Santo para elas, aí elas acham ruim, porque o Espírito Santo no marido dela vai cobrar dela de uma forma legal, equilibrada, sem nenhum exagero, a postura dela como mulher cristã, o que às vezes ela não tinha. Tem muita gente orando para os outros quando está precisando, orando pela libertação dos outros quando está precisando de libertação. Então, o que ocorre? Aí as pessoas deixam de exercer o seu papel real de vida cristã. E hoje é preocupante a situação que nós vivemos no mundo atual. A Bíblia diz que os sinais seguiriam os que crerem. Está ao contrário, as pessoas em busca de sinal, correndo atrás de sinal. Por quê? Porque as pessoas deixam de exercer a vida cristã. Quando se exerce a vida cristã e cumpre com os nossos deveres de filhos e filhas de Deus, os sinais nos acompanharão. Isso é óbvio, mas o que acontece? As pessoas não querem viver, não querem pagar o preço devido para se identificarem de fato com Cristo, e aí ficam atrás em busca de sinais aqui e acolá, em busca de um líder A, de um líder B, porque tem propaganda daqui, tem propaganda de lá, e as pessoas fazem disso um meio para serem beneficiados, para tirarem proveitos, e usam de forma equivocada a fé, levando a descrença. Na sinagoga em Cafarnaum, ele é muito claro, porque ele é muito claro e muito forte. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os seus antepassados comeram desse pão e morreram. Né? Mas eu sou o pão vivo. Eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, não somente os milagres, mas ouvir o que ouviram, né, pastor Marcelo? Com certeza, né? Eu fico imaginando assim, o maná é uma figura do Cristo, né? Na minha interpretação, mas não é uma figura do Cristo, é aquele pão que desce do céu. Sim. E Jesus diz: olha, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, eu sou esse pão verdadeiro do céu. E aí eu ouvir essas coisas, ver também os sinais, os prodígios, a vida de Jesus e não crer, isso aí é que faz com que Cafarnaum seja realmente amaldiçoada, vamos colocar assim. E Jesus diz: olha, vocês descerão até o mais profundo do inferno, porque vocês não creram. Não conseguiram crer, não abriram o coração para crer, não perceberam, taparam os olhos e aí rejeitaram a salvação que é o próprio Cristo.
Muito bem, gente. Quero agradecer aos nossos debatedores aqui na mesa. Obrigado, pastor Jean Ricardo, também o pastor Jailson Luz. Obrigado, pastor Marcelo Andrade. O debate agradece também a sua audiência conosco. Muito obrigado. Vem aí, Rádio Chofé. Nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários, e o Debate Melodia fica assim: amanhã, quinta-feira, 20 de fevereiro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja